Vamos novamente abrir a palavra de Deus, mas agora no livro de Gênesis, capítulo de número 6, para dar continuidade assim à série de exposições que temos feito aqui. A qual na última nós expusemos os versículos de número 1 ao 8. Hoje daremos início à exposição dos versículos 9 ao 22, dividido em duas partes. A primeira parte hoje e a segunda parte no próximo dia do Senhor. Gênesis, capítulo de número 6. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 9 ao 22, mas nessa manhã nos deteremos à exposição especificamente dos versículos 9 e 10. Gênesis 6, versículo 9, assim diz o Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo o réptil da terra, segundo as suas espécies. 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Amém. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Senhor Santo, a tua palavra, na manhã do teu santo dia, foi lida aos teus filhos que aqui em ajuntamento solene, Senhor, se prostram diante da tua majestade e agora anseiam por ouvir a tua voz a falar aos seus corações, Senhor. Toma-nos em tuas mãos e fala conosco, Senhor. E que através da tua palavra, teu Santo Espírito, transforme o nosso coração e o nosso ser, nos fazendo cada vez mais a semelhança do teu unigênito. No nome de quem te oramos e bendizemos, desde agora e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, na manhã de hoje nós chegamos à terceira Toledote de 10 que existem no livro de Gênesis. Essa trata em específico das gerações de Noé, como nós lemos aí no início do versículo de número 9. Mas trata também da famosa narrativa do dilúvio, da construção da arca que salvou a Noé, a sua família e também os animais que Deus assim colocou diante dele
para entrar na arca. No entanto, meus irmãos, essa não é a única narrativa diluviana, mas é a única que, de fato, nós podemos confiar. Nós precisamos ressaltar isso hoje aqui, devido às várias e diferentes histórias antigas, de diferentes civilizações, e que têm sido descobertas pela arqueologia ultimamente, as quais também narram a respeito de um grande dilúvio que abateu a terra, da qual somente um homem e sua família escapou. Dentre essas outras narrativas, a que mais se aproxima do relato bíblico é certamente a que se encontra na chamada Epopeia de Gilgamesh, um poema mesopotâmico antigo, escrito por volta do ano 1600, e que narra as aventuras do rei de Uruk, Gilgamesh, juntamente com seu amigo Enkidu. Dentre as sagas que são narradas do rei e de seu amigo, encontramos então a busca desse rei pela imortalidade. E é exatamente essa saga o ponto principal da história da epopeia, porque nela está registrado o encontro de Gilgamesh com um homem chamado Utnapishtim, que era imortal. Aquele que, quando os deuses se reuniram em seu concílio celestial para destruir a humanidade com um dilúvio, sobreviveu ao construir para si um barco que salvaria sua família e alguns animais. E tudo isso graças à revelação do que aconteceria pelo seu Deus, o Deus que ele adorava, o Deus Ea. Na saga é dito ainda que, quando a inundação cessou, Utnapishtim saiu da arca e ofereceu a Deus, o Deus Ea, um sacrifício. E esse Deus ficou contente, tanto que lhe concedeu a vida eterna. No entanto, os outros deuses, buscando manter o controle sobre a propagação da raça humana no mundo, criaram então o aborto e a infertilidade, a fim de impedir que o homem volte a encher a terra como outrora. Percebam, irmãos, que essa é apenas uma dentre muitas outras histórias que foram encontradas pelo mundo antigo de um e o mesmo evento cataclísmico. São histórias que foram contadas de forma oral e também escritas, em variadas versões pelo mundo afora, e de uma origem comum. A origem comum certamente foi Noé e seus filhos. A história que eles foram contando acabou se amoldando à medida que os homens se espalhavam pela terra novamente. Histórias essas que, vejam, irmãos, não contradizem ou negam ou substituem as Escrituras, mas confirmam o relato que temos da Escritura. Confirma que, de fato, houve um dilúvio de grandes proporções no mundo antigo, no qual apenas uma família se salvou, escapando num barco cheio de animais. No entanto, a versão correta da história só foi preservada na linhagem de Sem, o filho mais velho de Noé, cuja ascendência era da linhagem dos filhos de Deus. Logo, meus irmãos, é através dos semitas, raiz étnica do povo de Israel, que Deus preservou a verdade dos fatos e resguardou a história primeva, até a chegada de Moisés, que então registrou os fatos nesse relato que chega até nós de forma que lemos ainda há pouco. Sendo assim, voltemos então ao que diz Moisés sobre essa geração, sobre essa gênese de Noé, nos versículos 9 e 10. Volte aí para a palavra de Deus, deixe a sua Bíblia aberta, veja aí o que diz Moisés, novamente nos versículos 9 e 10. Ele escreve dizendo: Eis a história de Noé.
Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. De modo literal, meus irmãos, o texto diz que essa é a Toledote, ou a Gênese, ou a descendência de Noé. Nessa Gênese, o autor traz informações tanto acerca do próprio Noé, como também de seus filhos. Sobre Noé, Moisés destaca aqui o seu caráter, o qual ele classifica como sendo um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, quem eram esses seus contemporâneos? Uma geração cujo desígnio do coração era continuamente mau. Logo, foi Noé, como vimos na exposição passada, que achou graça diante do Senhor em meio a toda essa geração corrompida. A pergunta, então, que surge a partir disso é: como ele achou graça? Ora, ele achou graça como todo e qualquer ser humano acha graça diante do Senhor. Ele achou graça pela fé. E pela fé, ele viveu de modo justo e íntegro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para esses termos que a Escritura nos traz pela primeira vez: justo e íntegro. Quando nós paramos para analisar essas 2 palavras que são utilizadas aqui pelo autor, nós percebemos que no hebraico a raiz da palavra justo, que é tsi, serve para outras palavras que se relacionam com o tema da justiça. São elas, então, tzadik, usada para qualificar alguém moralmente e que se conforma à lei de Deus; tzedek, utilizada num sentido mais forense, da justiça de um tribunal. E, em terceiro lugar, tzedakah, que diz respeito às boas obras e à caridade. Essas 3 palavras e seus sentidos estão entrelaçados em toda a Escritura do Antigo Testamento. De modo, então, que podemos entender o que Moisés quis dizer ao chamar Noé, então, de tzadik. Ele quis dizer que Noé era um homem versado na lei de Deus, era um homem capaz de discernir aquilo que era bom ou mal diante de Deus e também de realizar caridade. No entanto, Moisés não qualifica a Noé apenas com esse termo. Moisés também o qualifica dizendo que ele é íntegro. E essa integridade atribuída a Noé por Moisés, irmãos, é tamim, um adjetivo cujo significado primário é completo ou perfeito, mas que pode também ser entendido como irrepreensível, honesto e sincero. Você quer ver isso? Abra sua Bíblia em Levítico 21:19, por favor. Levítico 21:19. Você vai ver que o texto de Levítico 21:19 fala acerca dos animais que deveriam ser trazidos como sacrifício até o sacerdote. Você vai observar aí no versículo 19 que é ressaltado que esses animais que seriam trazidos teriam que ser animais sem defeito. A palavra que aparece aí, sem defeito, é a mesma palavra utilizada aqui em Gênesis 6 e versículo 9 para íntegro, é tamim. Agora, se você for para Amós capítulo 5 e versículo 10, Amós capítulo 5 e versículo 10, você vai ver o próprio Deus dizendo: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. O termo que foi traduzido aqui como sinceramente, mais uma vez, é o mesmo termo que Moisés usou lá no versículo 9 do capítulo 6, que foi traduzido, na maioria das nossas versões, por íntegro, também é tamim. Mais ainda, se nós formos para o Novo Testamento, nós também vamos ver o apóstolo Paulo falando acerca de integridade.
Quando ele fala com Timóteo na primeira epístola, no capítulo 3 e versículo 2, quando ele vai tratar ali acerca das qualificações do bispo, ele coloca ali que o bispo tem que ser irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Ora, ser alguém irrepreensível é ser alguém que não pode ser criticado por sua conduta ou por sua palavra. É alguém que não tem a reputação manchada. É alguém que não vive uma vida escandalosa. E por fim, eu quero lembrar os irmãos o que diz o texto de 2 Samuel 22, 24. Você vai ver ali Davi rendendo ações de graças ao Senhor, e em sua oração de ações de graças, Davi se diz inculpável para com Deus, porque havia guardado a si mesmo de cometer iniquidade. E é interessante porque a palavra que ele utiliza para inculpável é a mesma utilizada aqui por Moisés, no capítulo 6 e versículo 9. É tamim. Então vejam, irmãos, mesmo sendo Davi pecador, ele pode erguer a sua voz em oração ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e dizer: fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade. Então, assim como a Escritura testemunha de Davi, Moisés também pôde testemunhar acerca de Noé. Logo, quando ele declara que Noé era justo e íntegro, ele está querendo dizer que ele era alguém que refletia a imagem de Deus, alguém que era totalmente comprometido com a retidão, alguém que, ao contrário dos demais, de sua geração, de seu tempo, se abstinha de pecar, alguém que não dava a seus contemporâneos nenhum motivo de criticarem a sua conduta, pois esta era ilibada. Ilibada. Quantos de nós, irmãos, podem ser vistos em meio à nossa geração como esse homem foi na dele? Pare e pense um pouco. E não precisa olhar para os outros, olhe para você mesmo. Quantos entre nós são vistos assim em nossos dias? Homens e mulheres que são chamados de justos e íntegros. Será que é esse o reconhecimento que temos obtido na nossa casa? Será que o nosso marido nos vê assim? As nossas esposas nos veem assim? Os nossos filhos nos enxergam assim? Como homens e mulheres justos e íntegros, como foi Noé? E no nosso trabalho? E na nossa família, em meio aos nossos familiares? Na faculdade, na rua. É assim que as pessoas nos enxergam, como homens e mulheres justos e íntegros. Vejam, irmãos, será que a geração na qual vivemos nos veem como diferentes a eles ou nos veem como iguais? Será que nós os temos incomodado? Ou pelo contrário, onde nós chegamos, eles se agradam da nossa presença? Porque os da época de Noé se incomodavam com ele. E com o que ele falava. E como ele agia. E no que ele cria. Se a sua resposta à maioria dessas perguntas é não, ou mais ou menos, então eu lhe digo, meu querido irmão, que você tem com o que se preocupar hoje. Em seguida, você tem do que se arrepender. E a consequência do arrependimento é mudança. Mudança. Mas talvez você pergunte, mas mudar o quê? Em primeiro lugar, a forma como você tem enxergado a sua vida e todas as demais coisas ao redor dela.
É aquilo que nós chamamos de cosmovisão. E talvez você nem saiba o que isso significa. Mas eu lhe digo, você tem uma cosmovisão. Todos nós temos. Resta saber se a que você possui é justa e íntegra, como a de Noé, ou despótica e degenerada, como a dos demais do seu tempo. Entendem, irmãos? Portanto, comece trazendo à sua mente aquilo que você crê. Pense nas coisas mais básicas, acerca daquilo que verdadeiramente você crê. Coisas do tipo justiça, moralidade, felicidade. Porque é a partir dessas crenças mais básicas que você vai lidar todos os dias com as inúmeras questões e situações que se propõem em sua vida. E saiba que são elas que testemunharão acerca de quem você é. Se é um cristão, de fato, e, portanto, alguém que é justo e íntegro, ou se não é. A palavra para isso é, ou se você é um embusteiro. Quer ver só? Vamos tomar como exemplo a política. O que te faz ser de direita, de centro ou de esquerda? O que te leva a votar em um determinado candidato? A se filiar a um determinado partido? A nutrir a afeição por um determinado personagem político? Notem que a resposta a esses questionamentos é a mesma. Valores. Aí você pergunta, mas por que valores? Ora, porque aquilo que valorizamos é aquilo que nós defendemos. Preste atenção nisso. Se eu não valorizo algo, eu não faço questão nenhuma de defendê-lo. E por que eu não faço questão de defendê-lo? Porque no fundo, eu não creio naquilo. Mas quando eu creio firmemente em algo, eu defendo com todas as minhas forças. E é por isso então que nos identificamos e definimos como sendo de direita, ou de esquerda, ou de centro. E assim as nossas crenças genuínas vão sendo deflagradas. Mas essas crenças, e aí eu vou voltar ao começo, lembra quando eu falei da cosmovisão? Que envolve as nossas crenças mais básicas e que dizem respeito a quem nós somos. Logo, para sermos cristãos justos e íntegros, a nossa cosmovisão, as nossas crenças mais básicas, os nossos valores devem ser bíblicos. Bíblicos. Eles devem estar de acordo com as Escrituras, assim como eram os valores que Noé tinha. Era baseado na vontade de Deus, na palavra de Deus, naquilo que Deus havia ordenado. Portanto, comece hoje a confrontar suas crenças mais básicas com o que diz o Senhor em sua palavra. E perceba que ao fazer isso, muitas das coisas, se não todas, que você cria, defendia, lutava a favor, são contrárias à palavra de Deus. E é justamente aí onde você deve proceder com a mudança. Por que que devemos mudar, irmãos? Porque é aquilo que cremos que guia as nossas vidas, meus irmãos. Portanto, são elas que testemunharão acerca de quem nós somos verdadeiramente. Se justos ou injustos,
se íntegros ou corruptos, se caridosos ou iníquos. Mas lembrem-se que essas crenças básicas não são expostas através da nossa fala, nem de nossa escrita, mas verdadeiramente são expostas através da nossa vida. De modo que, por vezes, podemos dizer que cremos nisso ou naquilo, e fazermos dessa ou de outra forma, mas sem que isso seja verdade. Sendo assim, é a vida que vivemos que mostra verdadeiramente no que cremos. Por isso eu pergunto a vocês na manhã desse dia, no que vocês têm crido? Noé creu no Senhor. Ele creu na promessa do descendente que viria e esmagaria a cabeça da serpente. Por isso ele vivia de modo justo, sendo obediente ao Senhor, sendo sincero no seu serviço, na sua adoração. Por isso ele tinha prazer em agradar o seu Deus, em guardar o Shabat. Ele tinha prazer, ele tinha alegria, ele tinha deleite. É por isso então que Moisés vai dizer que ele andava com Deus. Veja aí o versículo 9. Ele enfatiza mais uma vez com essa expressão o caráter justo e íntegro de Noé, mas agora ele o compara àquele que nós falamos anteriormente lá no capítulo de número 5, que foi Enoque. Ele usa aqui a mesma expressão que usou para se referir a Enoque, para reiterar que, assim como o seu antepassado, Noé também caminhava em comunhão constante com Deus. E em uma geração, irmãos, incomparavelmente pior que a dos nossos dias. Incomparavelmente pior do que a dos nossos dias. Porque se nós achamos que a geração que tem nesse mundo hoje não quer saber de Deus, aquela era incomparavelmente pior. Pior. Se você acha difícil viver no mundo hoje, imagine nos tempos de Noé. Vejam, no livro dos Jubileus e 1 Enoque são 2 livros apócrifos. E ali é dito que Noé era um sacerdote que oferecia sacrifícios diários pela terra corrompida. E mantinha a pureza do culto a Deus, conforme havia recebido dos seus antepassados. Ele era o único naquela geração a fazer isso. Justamente numa época que toda a humanidade desprezava a ele, ao Criador. Imaginem como diziam acerca do culto que ele prestava. Legalista era o menor nome. Ultrapassado, sem noção, arcaico, ignorante. Mas vocês sabem o que isso quer dizer? Que apesar dos males, Noé orava por aquela terra. E sabe o que isso tem a nos dizer? Que apesar dos males também de nossa geração, de modo algum nós devemos procurar fazer aquilo que é mal perante o Senhor.
Jamais devemos nutrir sentimentos de retaliação e vingança em nosso coração. Noé certamente tinha muitas razões para isso. Mas nada é dito que ele se comportou nesse sentido. Pelo contrário, ele pregava àquela geração incessantemente acerca da justiça e do juízo. Mas nós, em nossos dias, por coisas muito menores, temos agido como verdadeiros animais, instintivamente, buscando essas coisas, retaliação e vingança. Lembre-se, irmãos, é ao Senhor que pertence a vingança. E certamente, meus irmãos, Deus não deixará que nenhum pecado, nenhumzinho de pecado, do qual não houve arrependimento, escape de sua ira e de seu justo e merecido juízo. Sendo assim, procure fazer aquilo que é bom, aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, aquilo que está de acordo com a lei de Deus, porque isso certamente glorificará seu santo nome. Comece a desenvolver o hábito na sua vida de tomar conselhos a partir da Escritura. Não faça nada contrário ao conselho de Deus, nada do qual você não foi chamado a fazer, nada pela qual você não tenha sido vocacionado a realizar. Ainda que seja com a melhor das intenções, lembre-se do que aconteceu com Uzá, lembre-se da recompensa de sua atitude. Logo, não sejam intempestivos, irmãos, mas hajam com prudência, com sabedoria nesses dias. Hajam com temor e tremor do Senhor. E façam assim como fez Davi, façam assim como fez Neemias, façam assim como fez Daniel. Coloquem suas causas, suas aflições, suas dores, suas angústias diante do Senhor. Não tomem decisões no calor das emoções. Não ajam como animais instintivamente. Porque vocês foram comprados por preço. E preço de sangue. Não falem que creem em Deus, que confiam no Senhor e que esperam nele. Demonstrem isso. Façam valer isso, irmãos. Vivam as verdades que vocês professam crer das Escrituras e que têm sido replicadas domingo após domingo, semana após semana, e que vocês têm lido nas casas de vocês dia após dia. Abram suas Bíblias em 1 Samuel 30, por favor. 1 Samuel 30. 1 Samuel 30, veja aí, versículo 8. 1 Samuel 30, versículo 8. Vejam aí o que fez Davi ao ver a cidade de Ziclag devastada e as mulheres e crianças levadas cativas. Pense nisso por um momento. O que você teria feito no lugar de Davi? Aplique isso na sua casa. Provavelmente muitos entre nós aqui procurariam revidar imediatamente e com maior força. Tomados pelo furor, o descontentamento, da afronta que fizeram contra si, do sentimento de injustiça, da disputa pela vingança. No entanto, vejam qual foi a reação de Davi. Davi, um homem de guerra, de um homem que a própria Escritura diz que as mãos eram manchadas pelo sangue. Vejam aí o que diz, irmãos, no versículo 8. Vejam o que fez Davi. Davi se irou contra o que aqueles homens haviam feito e partiu imediatamente para acabar com todas as suas aldeias
e destruir a todos, não foi? Não. Os que estavam com ele olhavam para ele com indignação. E ainda assim, a atitude que Davi tem é de primeiro consultar o Senhor. Vejam aí, Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Ao que então o Senhor lhe responde: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Agora vá para Neemias 1, por favor, Neemias 1. Neemias capítulo 1. Neemias 1, versículos 4 ao 7. Vejam aí também outra atitude. Vejam aí a atitude que Neemias tomou ao saber que seus irmãos, seus patrícios, seu povo, estava vivendo em grande miséria e desprezo. Neemias poderia ter olhado para o rei e ter dito em sua mente: maldito, injusto, não merece estar ocupando esse lugar. Como pôde deixar o meu povo assim? Neemias poderia ter planejado uma forma de destruir o rei. Era o seu copeiro, era um homem de confiança. Ele poderia ter tramado até mesmo matá-lo. E talvez muitos de nós fizessem isso no lugar dele. No entanto, vejam o que diz a Escritura que ele fez. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ó Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Qual é a atitude de Neemias, irmãos? Primeiro, ele ora. Em segundo lugar, ele se humilha diante de Deus. Sabe o que ele está fazendo? Ele está demonstrando compaixão com aqueles seus irmãos que sofrem. Ele não tem uma atitude soberba, apesar do cargo que ocupa, diante do império. Pelo contrário, ele se humilha diante do seu Deus. E ao invés de desejar o mal contra os seus adversários, ou se inflamar em soberba por ser descendência de Abraão, ele volta a sua palavra para interceder por aqueles que estão em grande aflição. E sabe por que ele faz isso, irmãos? Sabe o que é que essa atitude de Neemias demonstra? Em quem ele confia. Em quem ele confia. Sabe o que é que essa atitude dele demonstra? Os seus valores. Demonstra aquilo que ele crê. A confiança de Neemias não é da boca para fora. E é por isso, então, que ele pode dizer com sinceridade em sua oração: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos.
Eu espero que seja essa a nossa atitude, irmãos. Que tenha sido essa a nossa atitude também. Portanto, ore ao Senhor pedindo sua bênção naquilo que você se propõe a fazer, assim como fez Davi. Ore ao Senhor, coloque diante dele tudo o que lhe tem afligido e confie que ele ouvirá e responderá como fez a Neemias. Mas cuidado com a acomodação do mundo em que vivemos. Porque diante das tentações somos desafiados pela incredulidade. Você quer ver a realidade disso? Nós temos a mania de pecar de modo recorrente por não enxergarmos fisicamente a presença de Deus. A gente diz que Deus sabe de todas as coisas, que Deus vê todas as coisas, que sonda todas as coisas, que não há quem se esconda de sua presença, mas no fundo, a gente acha que Ele não está olhando. Quando a gente peca, e peca, e peca, e peca, várias e muitas e diversas vezes, o mesmo pecado. Sabe como se livrar disso? Pense num pecado rotineiro e pergunte a si mesmo como você responderá a Cristo no dia em que Ele lhe chamar para prestar contas de seus atos e Ele indagar a você por ter agido contra aquilo que Ele havia revelado, ensinado e dito várias e várias vezes a você. Aliás, não precisa esperar o dia do juízo. Porque eu acredito que todos vocês orem diariamente ao Senhor. Mas o que você tem dito quando ora ao Senhor? Acerca dos mesmos pecados que diariamente e recorrentemente você tem cometido. Sabe aqueles pecados que Deus tem batido e batido e batido em você? E você mesmo assim continua a realizar? E por que você realiza? Não é porque você não tem força. Porque na nossa incapacidade, Deus nos capacita. Porque na falta da nossa força, Ele é a nossa fortaleza. É quem nos fortalece. É quem nos sustenta. É quem nos põe de pé quando os joelhos estão trôpegos. Mas para isso é necessário crer. Você quer ver um exemplo disso? Abra sua Bíblia em Gênesis 39. Gênesis 39. Gênesis 39. Versículos 7 ao 12. Gênesis 39, versículo 7 ao 12, nós temos aqui a narrativa do que aconteceu com José e a esposa de Potifar. Diz assim o Senhor: aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Tinha alguém vendo? Ninguém, diz a Escritura. Porque José não saciou a sede daquela mulher? Simples.
Nenhum homem estava vendo, mas o Senhor estava. O temor do Senhor no coração de José era maior do que o temor de homens. O temor do Senhor tem sido maior no seu coração do que o temor de homens. Em segundo lugar, vejam o cenário e comparem com aquele cenário primevo do jardim, onde estavam apenas o homem, a mulher e a serpente. Mais uma vez, a mulher aqui chama o homem para pecar contra o seu Deus. Mas ao contrário do primeiro, o que esse faz? Temos feito isso, irmãos. José fugiu dessa mulher e resistiu ao seu assédio por temor ao Senhor, mas principalmente pela fé. Portanto, assim como José, pela fé, sejamos firmes contra o pecado. Nos afastemos daquilo que nos conduz a fazer o que ofende a Cristo. Porque, afinal, o temor e o tremor são características inatas de alguém que tem um coração contrito, um coração do qual jamais o Senhor rejeitará. Mas não basta apenas temer, é necessário crer e, portanto, ter fé. É necessário confiar no Senhor para que possamos viver de modo justo e reto, íntegro e irrepreensível, meus irmãos, como viveu Noé. Portanto, não arrefeçamos em nossa fé. Não voltemos atrás e nem fiquemos remoendo os tempos de outrora em nossas vidas. Maior e infinitamente melhor é o que está por vir. É o que Cristo tem preparado para nós. Confiemos então em suas palavras e em suas promessas, como Noé confiou. E certamente, assim como ele foi com sua família, seremos nós também salvos do juízo que aguarda esse mundo, para vivermos eternamente em um novo mundo, um novo céu e uma nova terra com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra, pregada aos nossos corações na manhã de teu santo dia, Senhor. Ajuda-nos a colocar em prática o que tu nos ensinaste na manhã deste dia, Senhor. Para o louvor da tua glória, no nome santo de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.